segunda aula sobre a prática da mediunidade com Jesus. Nós estamos vendo o nosso primeiro item do curso, que é a mediunidade com Jesus, caminho de aperfeiçoamento interior. Vamos focalizar agora a questão do médium como um aprendiz de Jesus. O Evangelho de Jesus é a maior fonte para que o médium possa despertar para uma consciência plena, desde que busque percebê-lo em espírito e verdade, como ele nos recomendou. Joana de Ângeles diz que o Evangelho de Jesus é uma síntese da verdade universal e que é um perfeito tratado de psicologia, de sociologia, e que nos convida ao mergulho nos seus ensinamentos para que nós possamos renovar a nossa vida. Todos nós somos convidados a nos aprofundar no Evangelho, mas o médium tem um compromisso perante a sua própria consciência de realizar essa ação sob pena de que a sua mediunidade seja encaminhada para situações que trarão muito sofrimento para o próprio médium. Então, é fundamental que nós nos aprofundemos no Evangelho em espírito e verdade, como Jesus nos recomendou. Nós vamos estudar nas próximas videoaulas, nessa e nas próximas, um caminho para que o médium possa despertar a consciência para a tarefa que lhe cabe desenvolver. A partir de 3 versículos do Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 11, os versículos 28 a 30. Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses 3 versículos, eles são muito simples, mas trazem uma profundidade muito grande. E, na verdade, como nós falamos, ele é um caminho de autotransformação. Jesus, nesses 3 versículos, faz uma proposta para todos nós realizarmos um autoencontro amoroso. E o médium, ele é convidado a fazer isso para que a sua mediunidade seja o mais efetiva possível. É fundamental que todo médium se torne um aprendiz de Jesus. Jesus é o mestre de amor, de mansidão e de humildade. E nós somos convidados a sermos aprendizes dessas virtudes que nos conduzem a Deus. É todo um processo de aprendizado, de mergulho na essência do Evangelho. E esses 3 versículos nos auxiliam muito nesse processo, conforme nós veremos. Esses versículos anotados por Mateus demonstram as 6 etapas do autoencontro amoroso, para que o médium possa modelar Jesus, tornando-o verdadeiramente o caminho da verdade e da vida, o mestre que nos conduz a Deus. Esse autoencontro amoroso é uma necessidade para todas as pessoas, para o médium muito mais ainda. Como nos diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Quando Kardec pergunta qual o espírito mais perfeito que Deus colocou na humanidade para servir-lhe de modelo e guia, a resposta é a mais sintética do Livro dos Espíritos. Uma única palavra: Jesus. Jesus é esse modelo e guia da humanidade.
Não há mediunidade equilibrada sem esse encontro com o Mestre Maior das nossas vidas. Todos nós somos convidados a modelar Jesus. Qual é o significado de modelar? Vamos refletir juntos. Qual é o significado de modelar alguém? Seria imitar essa pessoa? Ou algo maior que imitação? Seguir o exemplo, exatamente. Então, modelar é nos inspirar no exemplo daquela criatura e buscar realizar ações para trazer esse exemplo para dentro das nossas vidas. Utilizar esse modelo não como algo inatingível para nós. No movimento espírita, muita gente diz, num processo de comodismo, diz que Jesus fez o que fez porque é Jesus. Numa atitude autodesculpista, dizendo, não, eu como sou bastante imperfeito, não posso realizar as ações que ele realizou. É claro que de uma hora para outra não é possível, mas ele próprio nos ensinou isso. Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais, se quiserdes. Jesus, então, ele é esse grande modelo de perfeição que nós podemos alcançar na Terra, que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, e que nós temos plenas condições de modelá-lo e fazer um esforço de autotransformação. Como, por exemplo, Paulo de Tarso, esse grande médium que nós vamos estudar a vida dele, fez esse esforço. Ivone Pereira, muita gente dizia, Paulo é Paulo, também, numa atitude desculpista, dizendo que colocando como se Paulo fosse superior e distante de nós. Mas nós vamos ver a história, por exemplo, de Ivone Pereira, que saiu de 2 suicídios, quase que seguidos um do outro, e fez uma verdadeira revolução interior, utilizando esse processo de modelagem de Jesus. Todos nós podemos modelar Jesus e nos inspirando nas virtudes que ele é o exemplo, para trazer essas virtudes para o nosso coração. Nós vamos ver 3 grandes exemplos: Judas, Paulo de Tarso e Ivone Pereira. Rafa, você tem pergunta? Por favor. Rafa faz uma pergunta que esse processo de modelagem é um processo natural do ser humano. Nós trazemos desde a infância modelagem dos nossos pais, de pessoas significativas na nossa vida. E ele coloca que modelar Jesus, então, seria um processo profundo, terapêutico para nós. Exatamente isso. Porque Jesus é o grande terapeuta de almas. Agora, por que ele é o grande terapeuta de almas? Porque ele internalizou em si mesmo as virtudes do Pai. Como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. E foi mal entendido essa frase. Muita gente passou a acreditar ao pé da letra que ele seria Deus. Na verdade, Jesus é uma criatura como todos nós. Um espírito também criado, simples e ignorante. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se Deus criou os espíritos bons e maus. E a resposta é muito clara: Deus criou todos, sem exceção, simples e ignorantes. Então Jesus não foi criado perfeito, ele se aperfeiçoou com os méritos próprios. Então por isso ele é esse terapeuta de almas, o grande modelo. Quando ele diz para qualquer um de nós, fazei
tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiserdes, é porque ele passou por uma trajetória de aperfeiçoamento como todos nós estamos passando. O Afro pergunta, é um aperfeiçoamento cósmico antes dessa existência como Jesus? Claro, né? Jesus, ele é um espírito também criado simples e ignorantes, mas muito mais velho do que nós, do ponto de vista de tempo de evolução. Então, quando a Terra foi criada, Jesus foi o co-criador do nosso planeta. Então, ele não evoluiu no planeta Terra como muita gente fala, que Jesus aprendeu com os essênios, depois foi para a Índia. Isso tudo é ilusão. Se nós formos lá no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, vamos ver quem é Jesus. Quem é esse espírito? Um espírito de uma grandeza muito maior do que nós imaginamos. Agora, ele evoluiu em outros planetas, não no nosso sistema solar, da mesma forma como todos nós estamos evoluindo. Ele não foi criado perfeito, porque se ele fosse criado perfeito, ele nem teria autoridade para dizer: tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiserdes. Ele não teria autoridade, porque nós criados imperfeitos, ele criado perfeito, né? Não seria lógico isso, e não seria justo. Deus é plenamente justo, e criou todas as suas criaturas para a perfeição. Então, quando nós modelamos Jesus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos aperfeiçoando. Nós estamos trazendo essas virtudes ao encontro do nosso coração para que nós possamos chegar à condição da perfeição que ele disse que é possível para todos nós. Então, nesse processo do autoencontro amoroso, nós vamos passar por 6 etapas básicas. A primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Segunda etapa, após o reconhecimento da própria incúria pelo arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento e à sobrecarga, para que possa se tornar um aprendiz do Mestre. Terceira etapa, tomar a lei de amor, justiça e caridade como diretriz de vida para poder aprender. Quarta etapa, tornar-se efetivamente um aprendiz do Mestre, amoroso, brando e humilde de coração. Quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. Sexta etapa, tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado. Nós vamos estudar em detalhe cada uma dessas etapas. As próximas aulas nós vamos estudar etapa por etapa. Hoje nós vamos estudar a primeira etapa, em detalhes. Nós vamos nos aprofundar na exegese dos versículos anotados por Mateus, estudando cada etapa do autoencontro amoroso individualmente e como deve ser a postura do médium espírita cristão em cada uma dessas etapas. Todo nosso trabalho é de reflexão dessas etapas dentro da mediunidade, da prática da mediunidade com Jesus. Então vejamos a primeira etapa. A primeira etapa é reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida, buscando o arrependimento sincero. Então vejamos, de onde que nós tiramos, nesses 3 versículos, os termos desamor, rebeldia e orgulho. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados.
percebamos que ele não convida qualquer um. Quem é que ele convida? Aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. Depois ele diz que esses que estão aflitos e sobrecarregados serão aliviados quando vão ao encontro dele. E aí ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é meu jugo e meu fardo é leve. Então, de onde que nós tiramos os sentimentos de desamor, de rebeldia e orgulho? É exatamente esses três sentimentos, desamor, rebeldia e orgulho, que vai gerar muito sofrimento para todos nós que cultivamos esses três sentimentos, em vez de outros três que Jesus fala. Qual é o jugo de Jesus? Jugo significa diretriz de vida. O jugo a diretriz de vida que Jesus nos oferece é o amor. Qual é a antítese do amor? O desamor. Aí depois Jesus fala: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Nós temos mais duas virtudes que vai trazer a serenidade interior: mansuetude e humildade. Quais são os dois sentimentos que são a antítese desses dois? Rebeldia e orgulho. Deu para entender de onde que nós tiramos? Então, os três sentimentos, antítese do sentimento de amor, mansidão e humildade. Se o amor, a mansidão e a humildade vai nos conduzir ao descanso para a alma, que significa a serenidade interior, a ausência de sofrimento, é o desamor, a rebeldia e o orgulho que vão nos conduzir ao sofrimento. Agora, de onde vem esse desamor, essa rebeldia e orgulho? Vem da vida? Vem dos outros? Vem de nós mesmos. Por isso que a primeira etapa nesse autoencontro amoroso é reconhecer que nós mesmos é que somos os causadores dos nossos sofrimentos. Não vem de fora, não é porque Deus está nos punindo. Somos nós mesmos os causadores a partir desses três sentimentos. E aí é necessário reconhecer isso em nós, nos arrepender para começar o processo de autotransformação. Enquanto nós não reconhecemos essa realidade, nós vamos continuar nos rebelando, agindo com orgulho e com desamor. Às vezes até o auge do sofrimento, como nós vamos ver no caso de Judas. Entrando, aprofundando na rebeldia, no desamor e no orgulho. Vamos ver um texto de Emmanuel, do livro Emmanuel, nas páginas 66 e 67. Onde Emmanuel fala quem são os médiuns na sua generalidade. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Muita gente acredita que traz a missão da mediunidade, né? Muitos médios presunçosos acreditam que estão em missão. Como diz o benfeitor, os médios em sua generalidade não são missionários. Na verdade, são espíritos fracassados e que estão de volta à vida para, a partir da mediunidade, se renovarem para a vida. Isso só vai acontecer se
cada médium com todas essas deficiências, essas limitações, forem fiel ao Evangelho de Jesus. Se começar a agir de forma presunçosa, acreditando que é missionário, a situação fica muito crítica para o médium que acredita que é missionário. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Então, essa é a condição do médium na sua generalidade. Num planeta de expiações e provas como o nosso, médiuns missionários, talvez, se existiram, conta-se em muitos poucos, mas a maioria trazem todo esse passado delituoso e podem, se desejarem, transformar a sua mediunidade numa missão. O grande exemplo que nós vamos estudar é o caso de Ivone Pereira, que realmente toda essa descrição que Emmanuel faz aqui, Ivone Pereira se casa direitinho com esse perfil, porque se esforçou para isso e realmente se entregou a Jesus com todas as forças dentro dela. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. A partir do momento que o médium toma consciência dessa realidade e faz esforços de ir ao encontro do outro, dando o melhor que ele pode para o outro, ele aí se renova, se transforma realmente, transforma a mediunidade nesse processo de autoconhecimento, de autoiluminação. Então a mediunidade, como nós dissemos na nossa aula anterior, é um grande caminho de autoiluminação, desde que o médium aprenda a renunciar a si mesmo e perder a vida do ponto de vista humano do termo para ganhar a vida do ponto de vista divino, conforme nós veremos daqui a pouco num texto de Amélia Rodrigues. Uma pergunta muito interessante da Silvana. Ela faz a pergunta no sentido de que é esse sacrifício do médium que é o Calvário, que se fala tanto que o médium deve buscar através da mediunidade. Exatamente isso. A mediunidade não é para ser sofrimento. Na verdade, a mediunidade é um caminho sacrificial, no sentido mais profundo da palavra sacrifício. Porque o que significa sacrifício? Vem de sacro ofício, uma doação incondicional de si mesmo na direção do outro, para amenizar o sofrimento do outro. Então o médium, por excelência, ele vai renunciar à sua vida, muitas vezes a confortos, muitas vezes a questões supérfluas, situações os mais variadas possíveis da vida, para se sacrificar em prol dos outros. Então o médium ele entra nesse movimento de se
doar. Esse é o sacro ofício. Para muitos ainda, esse ato é um calvário. O calvário porque o mundo nos convida a uma série de situações que são transitórias, todos nós sabemos, mas que são muito convidativas, muito atrativas. Infelizmente, a grande maioria dos médiuns mergulha nas questões do mundo. Poucos aqueles que vão ao encontro do divino em si mesmo e dessa proposta de entrega plena a Deus a partir dessa autodoação, se renovando para o bem. Ivone Pereira talvez seja a pessoa mais próxima de nós que fez isso e serve de exemplo, como nós veremos várias partes da vida dela que serve de exemplo. Ivone Pereira chegou de psicografar em caixote de madeira, desse caixote de feira, porque é uma pessoa muito pobre, sempre foi muito pobre. Ela psicografava em papel de pão, de embrulhar pão. Antigamente embrulhava-se pão nos papéis pardos. Quem está na fase dos 40, 50 lembra desse. Os mais jovens nem sabem da existência do papel de pão. Era um papel pardo que embrulhava-se os pães, que eram grandões assim, não eram pequenininhos. Então a Ivone Pereira, ela, à luz de lamparina, sentada num caixote, apoiada no outro caixote de madeira, ela psicografou várias obras que estão aí nas nossas livrarias, obras de uma riqueza doutrinária, né? Haja visto Memória de Suicida, que talvez seja um dos livros mais ricos doutrinariamente que existe na literatura espírita. Fez tudo isso com um grande sacrifício, né? Se doou, mas como ela mesma disse, a mediunidade foi para ela um verdadeiro bálsamo. Os momentos que ela teve de alegria na vida dela foi graças à mediunidade. Mas se doou, porque se ela não se doasse, com certeza a vida dela seria muito mais difícil. Vejamos um texto do livro Céu e Inferno. No Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec, no item 16º, ele diz que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. A mediunidade, depois que a pessoa se arrepende dos atos passados, a mediunidade pode ser o grande instrumento de reparação. A pessoa pode se arrepender, expiar e depois renascer com a mediunidade para reparar. Ou como no caso de Ivone Pereira, ela se arrependeu, expiou e reparou numa única existência. Graças à mediunidade, ela fez tudo numa única existência. Então, agora é necessário os três processos: arrependimento, expiação. Expiação, prefixo ex, que significa extrair, pia, pureza, ação para extrair a pureza, para retornar à pureza de onde nós não deveríamos ter nos afastado. A pureza é exatamente a essência de amor que nós somos, que nós nos desviamos dela. E reparar, agir no bem. Se antes nós agimos no mal, agora nós agimos no bem. Se antes nós fizemos sofrer, agora nós fazemos pessoas que estão em sofrimento se tornarem mais felizes. Esse é o compromisso do médium cristão, do médium espírita cristão. Então, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Para que nós nos libertemos do nosso passado, essas três condições vão ser imprescindíveis. Porque o apagar os fatos passados não é possível. Agora, a energia que nós trazemos dos fatos passados é perfeitamente possível. Kardec conclui nesse item
O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. A mediunidade, então, é o grande instrumento para que nós possamos, a partir do bem realizado por ela, anular os débitos do nosso passado. Porque o perdão não é uma graça divina que vem simplesmente para anular os nossos débitos como uma graça. É a oportunidade reparadora para que nós mesmos anulemos todo o passado delituoso. Se antes cultivávamos desamor, rebeldia e orgulho, agora cultivamos amor, mansidão e humildade. E aí realizamos realmente a reparação dos nossos atos. No livro Até o Fim dos Tempos,